Olá, bem-vindo de volta, soldado imperial. Você está pronto para sacrificar pelo imperador hoje? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Oh. Muito bem, hoje nós vamos falar dele, do Leman Russ, o primarca dos lobos espaciais. Não, não é do Leman Russ, zoeira com vocês. Hoje nós vamos falar do tanque, que tem o mesmo nome que o primarca, primário no caso em português, que acho que fica uma tradução mais bonita, dos lobos espaciais. E por que os tanques? Porque cada um dos tanques dos veículos imperiais, aliás, de todas as facções, merece o próprio vídeo, porque eles são bem interessantes. E além de terem vários dados legais, histórias legais sobre cada uma dessas unidades, também quando você estiver num campo de batalha e você estiver se protegendo atrás disso aqui do tiroteio, você vai ficar feliz de ter uma dessas máquinas enormes e monstruosidades de metal do seu lado. E também, meu caro guarda, saiba que perto de uma dessas é mais fácil o inimigo atirar no tanque do que em você. Então, talvez a sua vida seja salva por essas monstruosidades metálicas. Vamos lá. O Leman Russ, por que eu escolhi falar dele primeiro? Porque ele é o principal tanque de batalha do exército imperial. Nas palavras imortais do Senhor Solar Macarius, o que eu não posso destruir com palavras, eu vou destruir com os tanques da Guarda Imperial. É isso aí, parabéns! Exatamente esse é o espírito da coisa. Todo comandante imperial que se preze vai usar os tanques como a ponta da lança do seu ataque, ou como suporte para sua infantaria, preservando a vida dos nossos valorizados guardas, que vocês sabem que a segurança dos guardas é a prioridade para a Astra Militarum. Muito bem. Mas para a gente começar a falar do Leman Russ, ele tem que falar por que ele tem esse nome, por que ele é chamado assim, igual ao do primário. O Leman Russ, ele foi descoberto quando, durante a época da Grande Cruzada, quando o imperador liderava as legiões de mais de 100 mil super soldados por cada uma pelo espaço para reconquistar os fragmentos da humanidade, os Space Wolves, que seriam os lobos espaciais, encontraram um planeta onde a população humana sofria na mão dos alienígenas. No caso, o nome do planeta era Nova Borilha e os Xenos que estavam ali se chamavam Noman. E eles escravizaram os seres humanos. E aquela população estava ali trabalhando forçadamente para os Xenos. E os nossos heróis, os lobos espaciais, jamais permitiriam uma coisa dessa. E rapidamente eliminaram todos os malditos Xenos dos planetas. E agora a população libertada vai trabalhar forçadamente para o Império. É isso aí, por isso que eles são os heróis da história. No caso, agora que o planeta mudou de mãos, os lobos espaciais investigaram as coisas que tinha ali e eles descobriram uma STC. E essa STC tinha os dados e as informações de como construir o Leman Russ, o tanque. E como eles acharam esse tanque, eles provavelmente deram o nome em homenagem ao seu primário. Pode ter sido uma homenagem ou pode ter sido uma zoeira. Por quê? Esses aqui são os vikings espaciais. E eles têm um senso de humor bem grosseirão, assim. Então é bem provável que eles viram esse tanque e viram que ele era ridículo. Assim, que ele era meio feio, meio antiquado, mas ele carregava armas enormes e era resistente. Então eles decidiram homenagear o seu primário,
Talvez tanto como uma homenagem quanto uma alfinetadinha. Porque é bem a coisa que eles fariam. Porque assim, ó, entendam, o seu amigo de verdade não é aquele que chega e te chama de tu é gente fina, tu é legal, blá, blá. Não, esse é falso. O amigo de verdade é o que chega pra ti e diz assim na tua cara, então bosta, não vale nada. Esse aí é teu amigo de verdade, cara. Esse aí fala a verdade. Assim, aliás, os verdadeiros amigos se ofendem. Então, é isso aí. Os Space Wolves sabem o que é uma amizade verdadeira. Mas também pode ter sido. Só que eles entregaram o STC para os adeptos mecânicos. E os adeptos mecânicos, para homenagear os lobos espaciais, chamaram o tanque então que tinha dentro dessa STC de Lemon Russ. Qualquer uma das duas versões é verdadeira. Eu pessoalmente prefiro acreditar que eles foram zoeiros aqui e chamaram para chamar o primarca deles, o primário, de feio. E antiquado, detalhe, mas tudo bem. Eu esqueci de falar. O que é uma STC, então? Eu sou novo aqui, eu não conheço muito do 40.000, não entendo nada disso aí. O que é uma STC? STC seria Standard Template Construct. O que seria isso? Uma tradução literal para o português seria padrão de construção, assim, seria Standard Template Construction, padrão de construção básico, assim. O que faria? O que ele faz? Ele é um computador, assim, como uma inteligência artificial bem arcaica. E essa inteligência artificial ela consegue responder a questões simples e produzir um protótipo de alguma coisa que resolve aquela situação. Além de responder essas questões simples, essa inteligência artificial também te dá todos os jeitos de como tu consegue fazer esse protótipo com o que tu tem na mão no momento. Peraí, ainda não entendi. Assim, ó, ele é um computador onde se tu tem um problema, vamos supor, nós criamos uma colônia. Todas as primeiras colônias da humanidade, na época de ouro da tecnologia, tinham várias STCs. Então vamos dizer, eu tenho um problema com a geração de energia nessa colônia. Tu bota nesse computador assim, os dados que foram colhidos pelos equipamentos para avaliar o vento, pelos equipamentos que foram para avaliar a radiação solar, pelos equipamentos que foram colocados para medir o movimento tectônico. E essa STC, com os dados que foi alimentado para ela, e tu pediu, nós precisamos da fonte de energia mais eficiente, ela vai responder, nesse planeta com essas condições, a fonte de energia mais eficiente é nuclear, ponto. E aqui está como vocês podem construir ela com o solo desse planeta e com os recursos disponíveis a vocês nesse planeta. E aí ela dá essa resposta, e com essa resposta os colonizadores iniciais faziam o melhor possível e otimizavam as suas colônias. E outra coisa também que é interessante, hoje em dia muito disso foi perdido. E os rogue traders, que seriam meio que um freelancer, assim, seria um mercenário, um explorador, um comerciante que vive para arrecadar dinheiro. Esse aqui geralmente é o que tu serias, tu jogar um RPG do 40.000, tu seria um rogue trader. Então, uma pessoa livre que quer fazer fortuna e glória e fama. E esses rogue traders, eles procuram essas STCs, porque os mecânicos de Marte pagariam qualquer coisa para botar as suas mãozinhas metálicas numa STC. Porque os mecânicos, eles acreditam que tudo que já valia a pena ser inventado, já foi inventado. E a STC é isso para eles, ela seria um mensageiro do Omniscience, do Senhor das Máquinas, do Deus das Máquinas. E seria tipo um messias das máquinas. Porque quando eles perguntam, ela responde com um conhecimento que já existia. Oh! Abençoa seja o espírito da máquina. E assim, então eles fazem isso. E essas STCs são as suas relíquias mais valiosas. Tem até uma história legal de um desses rogue traders, que seria
Esse comerciante livre, seria acho que a tradução mais bonitinha. Acho que foi um grupo deles, perdão, achou uma STC que conseguia fazer lâminas mais duráveis e afiadas. Esses rogue traders ficaram trilionários. Cada um pôde comprar o seu próprio planeta com a quantidade de dinheiro que eles ganharam por essa STC. Então, assim, isso é muito valioso. E como a STC te dá a resposta para o teu problema, essa específica do Lehman Russ só faz o Lehman Russ, só o tanque. Mas ela permite que tu faça o Lehman Russ com o que tu tem na mão. O planeta tal tem esses recursos minerais, beleza. Ela tenta substituir para botar no Lehman Russ. Esse planeta, nós temos um planeta Forge que tem essas máquinas. Beleza, tu vai otimizar a produção de Lehman Russ. Se tu botar essa máquina produzir essa máquina produzir essa parte, ela vai te dar tudo o que tu precisa saber. É um manual. E manual, para os adeptos mecânicos, são os textos sagrados da religião deles. Falando sério, eles cultuam os manuais das máquinas. Então, para eles, essa STC é tudo. E com essa STC do Lehman Russ, que foi achada intacta, tu pode fazer o Lehman Russ em qualquer mundo forja, com vários recursos diferentes e com várias armas diferentes. E todas elas a STC consegue te ajudar. Então ela foi copiada e colocada em outros pontos e hoje é uma das tecnologias mais difundidas no Império. Por isso que é fácil de produzir o Lehman Russ. E peraí, tu falou dessas STCs e elas têm todas as respostas que qualquer um precisaria, e os adeptos mecânicos não consideram ela heresia, porque se tu tentar inventar uma coisa nova, é heresia tecnológica, só pode inventar algo que já foi feito. Então, se tinha essas STCs, como é que elas acabaram? Na época de ouro da humanidade, cada colônia tinha, como eu falei, uma ou mais STCs. Só que na época sombria da tecnologia, a Dark Age of Tech, a maioria foi perdida. E perdida por quê? Assim, as máquinas se revoltaram contra os seres humanos. Então eles odiavam tudo que era aquela inteligência abominável, a antiga IA. Então a STC é um tipo de IA, não muito avançada como as verdadeiras, mas era um tipo de IA. Então vários planetas destruíram suas STCs, até porque nesse ponto tudo que tu precisava para viver tu já tinha. Então não tinha mais sentido tu ter aquele reservatório de conhecimento e não se acreditava que com as gerações ia acabar se perdendo isso. Mas foi se perdendo essa tecnologia com o tempo, também devido a múltiplas guerras. Depois, quando a heresia do Horus aconteceu e os mecânicos se dividiram entre os mecânicos fiéis ao Império e os Dark Mecânicos, que foram infectados por um vírus de computador de origem caótica, que transformou eles em, na verdade, seria Demon Engines, que seriam máquinas demoníacas. E os mecânicos tiveram uma guerra civil e muito dessas tecnologias também se perderam durante essa guerra civil, porque se tu tinha uma máquina corrompida, tu teria que infelizmente destruir ela, porque senão aquele vírus ia se espalhar de novo. Então grande parte dos conhecimentos se perdeu tanto pela era sombria da tecnologia, quando a humanidade regrediu muito, com medo da tecnologia também foi criado meio que uma fobia de tudo que é desenvolvimento, e depois da heresia do Horus também perdeu-se muito mais. Porque na época da heresia do Horus existiam tanques de batalha super pesados, em grande quantidade, aviões de todos os tipos. Então era uma tecnologia bem avançada, mas os mecânicos sempre tiveram o monopólio dessa tecnologia. E depois que eles tiveram essa guerra civil e a cisma que dividiu eles nos mecânicos normais e nos Dark Mecânicos, hoje muito disso se perdeu. E durante a própria heresia do Horus, o Lehman Russ brilhou. Por quê? Porque ele é custo efetivo. Tu consegue fazer ele facilmente com recursos que são disponíveis também em vários locais. E quando tu está enfrentando um Space Marine do caos, que seria um Astari do caos, um super soldado caótico,
Tu ter um tanque super pesado não é o bicho não, porque eles podem simplesmente andar ao redor do tanque, botar um monte de granada antitanque e destruir ele, ou abrir uma das escotilhas com a mão e matar todo mundo que está dentro. Então, um tanque super pesado sozinho não valia muito a pena. Já o Leman Russ, por ser um tanque mais leve, barato de fazer, tu poderia ter vários deles pelo preço e da dificuldade de produção que tu faria um super pesado. Então, 20 Leman Russ, os Space Marines do Caos destruíram 8 deles, mas tu conseguiu matar 4 desses Space Marines do Caos. Beleza, porque aos poucos essas legiões do caos iam ser extintas. Então era uma batalha de atrito. E para vencer uma batalha de atrito, tu precisa de algo barato para fazer e que cause dano. E o Leman Russ era a resposta dessas duas soluções. Claro, assim, não é, saber que o teu tanque é barato não é muito conforto para quem está dentro dele quando está enfrentando as forças caóticas, mas deu certo. E o Leman Russ começou a ser produzido em maior e maior e maior número, e hoje ele é o principal e o mais produzido do Império, além de ter várias variantes que permitem que... várias variantes é legal, né? Ter vários tipos de variações diferentes e que permite que ele tenha uma versatilidade em combate. E apesar de ser mais barato, o Leman Russ também tem uma armadura que não é assim tipo tão ruim não, tá? Tu pode até proteger com 2 a mais, assim, se tu jogar mais que 2 do dado, ele protege do dano. Claro que tem armas que penetram a armadura e que vai reduzir a efetividade dessa blindagem. E qual é a vantagem, então, do Leman Russ? Bem, primeiro, como eu falei, ele é fácil de fazer e quase todos os planetas Forja sabem montar um Leman Russ. E a autonomia dele também é bem legal. Ele anda em torno de 105 milhas ou 169 quilômetros, Gigri. E além de também no seu motor, qualquer tipo de combustível funciona. Tu pode botar álcool, gasolina, diesel, hidrogênio, o que tu botar ali o motor vai queimar e funcionar. Porque como eu falei, a STC fez esse tanque para ser versátil, para funcionar em situações de necessidade extrema. E olha, para o Império nesse momento da Guerra Civil, foi exatamente isso que eles estavam, com uma necessidade extrema de poder de fogo rápido, barato e com uma armadura suficiente para sobreviver. Então, era isso aí. E falar em armadura, a parte frontal do tanque tem em torno de 150 milímetros, mas a torre ela pode chegar até 200 milímetros de armadura. E quando ele faz a curva, apesar dele em si ser um tanque lento, ele consegue rodar no próprio eixo bem rápido. E isso os soldados que dirigem os tanques adoram, é muito efetivo para eles esse negócio, porque fazer o tanque se movimentar rápido, assim, ficar sempre de frente, onde a armadura dele é mais forte, é muito mais seguro do que levar um tiro pelo lado, onde a armadura do tanque é menor. E eles também são equipados com várias tecnologias disponíveis ao Império, como os Auspex. Os Auspex são scanners, são detectores como sensores, assim, radares, que conseguem permitir que eles tenham uma mira mais precisa, e eles têm alguns redutores de inércia na arma, permitindo que ela tenha mais precisão quando o tanque atira em movimento e melhora a estabilidade da trajetória do tiro. E se tu tiver bastante sorte, talvez algum redutor de inércia também foi instalado no teu banco. Porque eu não sei se tu já andou numa Kombi, mas assim, andar numa caixinha metálica é horrível. Qualquer buraco, qualquer pedrinha no caminho ou uma lombada, tu vai sentir lá dentro. Então, assim, é meio seco esse tanque aqui, mas conforto nunca foi a prioridade, né? Assim, a prioridade é poder de fogo. Além de que, graças a ter a STC quase que inteira, vários tipos de armas podem ser adaptadas e colocadas tanto no chassi quanto na torre no caso, do Leman Russ. O problema
é que ele é bem, mas bem lento. E ele é um alvo gigante. Tu tá praticamente andando num container. Assim, e comparado a outros tanques no 40.000, ele tem menos poder de fogo e armadura. Mas, como eu falei, tu não vai pegar ele porque ele é o melhor. Tu vai usar ele porque ele é custo efetivo e tem uma arma decente. E tá, eu não entendo bulhufas de tanque, eu tô aqui pela lore. O que que é bom, o que que é ruim num tanque? Então, eu decidi aqui fazer uma comparação do Leman Russ com um IS-2. O que é um IS-2? O IS-2 é um tanque feito pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, durante a Segunda Guerra Mundial. E Joseph Stalin, que seria o nome em russo pro ditador da Rússia na época. E o 2 é a versão de 1944 que eu estou trazendo aqui. Então eu estou comparando um tanque de 40.000 anos daqui para frente com um tanque de 1944. O peso. O Leman Russ pesa em torno de 60 toneladas. O IS-2 pesava em torno de 46. A blindagem frontal de um Leman Russ varia de 150 a 200. O IS-2 era 160 mm. O calibre, o Leman Russ, 120 mm. O IS-2, 122. Então a arma é comparada aqui à arma básica do Leman Russ. E a velocidade máxima, aí é que é o problema do Leman Russ. Ele viaja no máximo, assim, se a estrada está bem boa e tem pedágio ali, vai deixar ela melhor, ele vai andar a 29 km por hora. Já o IS-2 viaja em torno de 37 km por hora. E em comparação assim do tamanho e do perfil do tanque, a altura de um Leman Russ é em torno de 4,5 metros, enquanto a altura de um IS-2 é em torno de 2,5 metros. Por que ele não é tão alto, o IS-2? Porque quanto mais alto tu é, mais fácil de tu ser acertado. E o melhor jeito de sobreviver é não levar o tiro em primeiro lugar, coisa que no milênio 40 eu acho que o ser humano meio que esqueceu, porque assim, o importante é tu atirar primeiro e matar o inimigo antes que ele te mate. E a largura? A largura do Leman Russ é em torno de quase 5 metros e o IS-2 seria em torno de 4. E o tamanho assim, deles, o comprimento de um Leman Russ é em torno de 7 metros e um IS-2 10. Então essas são as diferenças comparando com o tanque de 1944. E aí tu pode perguntar, poxa, esse tanque tem algumas coisas inferiores a um tanque que foi feito há mais de 39.000 anos no passado. Por que que eles usam ainda essa jossa? Por que que eles não substituem por algo mais moderninho? Ou melhor, porque, como eu falei, o Leman Russ, primeiro, o seu custo. Segundo, a reliability, que seria a confiabilidade. Eles dificilmente vão quebrar, eles são bem úteis e eles não dão tanto problema quanto outras armas. Além de que eles conseguem, pelo seu peso e tamanho, trazerem armas bem potentes que o pessoal do exército da infantaria se recusa a carregar na mão. Eu acho que eles fazem corpo mole. Então, as armas é o principal, o poder de fogo que ele traz para o jogo do teu lado. E o padrão deles é ser equipado com duas armas primárias. A arma primária da torre é aquele canhão de 122 mm que eu comentei agora há pouco. Ele pode ter uma munição. Aliás, o que diferencia ele do tanque antigo ali da Segunda Guerra é que a munição dele é bem mais avançada. Ele tem uma munição, as mais comuns são a HE, que seria High Explosive em inglês, que a tradução seria altamente explosiva. Essa munição é efetiva contra infantaria. Se tem um grupo de infantaria, ela explode e os fragmentos da munição vão causar ferimentos em tudo que está ao redor. E a munição AP, Armor Piercing, essa munição ela penetra a armadura. E caso você não entenda assim de como funciona a cinética, tanques e coisas assim, a penetrar a armadura não quer dizer furar ela, tipo atravessar de um lado para o outro. Quer dizer deformar o interior. Quando um tiro tem tanta força de cinética e uma ponta bem resistente, ele consegue deformar
a parte externa do metal. E a parte interna ela vai dobrar. Se essa parte interna dobrar, vários fragmentos de metal vão voar dentro do compartimento do tanque, espalhando pequenos fragmentos de metal que podem ou ferir ou matar quem estiver dentro. Porque dentro do tanque, quem está comandando ele são coisas macias, normalmente humanos. Então, se tu tem uma munição com uma ponta bem resistente, e geralmente elas têm duas fases de explosão para tentar causar o máximo de deformidade e lesão no metal, e se puder penetrar melhor, mas só por assim, a penetração só por deformar esse metal no interior já causaria dano a quem está dentro. E no caso, eles têm uma outra arma primária que é fixa na frente do tanque. Costuma ser ou um bolter pesado ou um canhão LAS, que seria um canhão a laser. E as duas armas elas atiram em conjunto. Então tu pode, se tiver alguma coisa na frente do tanque, ele vai levar tiro de duas armas principais. Além das armas principais, nós temos armas secundárias, que ficam nas laterais do tanque, porque o chassi desse tanque é inspirado no Mach 4, um tanque inglês da Primeira Guerra Mundial, que tinha armas laterais, então o Leman Russ vai ter armas laterais. Hoje em dia, a gente sabe que esses tanques com armas extras, duas torretas, coisa assim, não é bom, não é efetivo. Tu cria vários pontos fracos e normalmente tu diminui a quantidade de munição que o tanque consegue carregar, e além de que o espaço de mais uma pessoa para controlar essas armas é difícil. O Leman Russ, se ele não tem as armas secundárias, tu pode ter 4 pessoas dentro controlando ele. Se tu adiciona armas secundárias, vai ter 6 pessoas na equipe. Então tem várias desvantagens de ter armas secundárias na vida real. Mas se tu tá enfrentando 2 bilhões de malditos tiranídeos, todo tiro conta. Então quanto mais armas tu puder colocar ali para atirar, melhor. Na vida real tem um tanque bem icônico dos Estados Unidos, que é o M3 Grant, que foi utilizado muito no norte da África e dava muito problema, porque um tiro de qualquer arma antitanque ou até antiaérea nessa época, se penetrava nas dobras dessas armas secundárias ou do turret, que seria a torre secundária dele, causava deformidade de vários metais, porque ela aprisiona a bala ali entre uma placa de metal e outra, e isso era muito ruim, e às vezes prendia a torreta, às vezes explodia lá dentro, e fazendo isso aí, vários pontos da armadura eram mais finos, então não é uma coisa útil, tanto que os tanques modernos tu não vai ver mais isso aí. Mas no 40 mil, como eu falei, o que importa é tu matar o inimigo, não sobreviver. E as armas secundárias tu pode colocar nas laterais, pode botar mais 2 bolter pesado. Bolter é um lança-granada que atira como se fosse um rifle, então cada bala ela vai numa velocidade bem alta, e quando ela atinge o inimigo, depois de um delay, de uma penetração, um delay é um atraso de uma penetração inicial, ela explode dentro do inimigo. Tu pode equipar eles com lança-chamas pesados, como eu falei, tiranídeos. Nossa, tostadinho de tiranídeo. Para evitar que a infantaria ou coisa assim cheguem perto das laterais do tanque. E na vida real, unidades de infantaria próximo da lateral do tanque era uma coisa muito perigosa. Na Segunda Guerra, por exemplo, a infantaria que chegava próximo do tanque é o que conseguia mais causar dano no final da guerra, quando foi inventada armas como a bazuca, o rifle sem recoil, que seria sem soco, a Panzerfaust dos alemães e os coquetel Molotov, que já tinha desde o começo da guerra, porque se tu fizesse isso, tu poderia botar fogo no motor, ou tu poderia causar uma penetração, e dentro do tanque, tu não enxerga nada lá fora. O tanque, tu fica quase que cego aí dentro. Então, tu precisaria ter alguma coisa te guiando, ou o comandante por fora da cabine, o que aí faz o comandante ser um alvo fácil para um tiro. Então, se tu tá dentro do tanque, tu tem uma visibilidade muito baixa. Por isso que eles usam aqueles radares e comunicadores Vox para tentar coordenar com outras unidades, porque tu não enxerga o que está perto de ti. Então ter essas armas secundárias no tanque aqui permite que ele ataque os inimigos que estão mais próximos e ao redor. E falando em proximidade, os multimeltas.
Multimelta é o Melta é uma arma que derrete. Ela acelera as moléculas do que ela atinge é como se fosse um raio laser contínuo que vai derretendo as moléculas do que está na outra ponta. E o Multimelta é porque eles são duas armas Melta que estão focadas no mesmo ponto. O único defeito dessa arma é que, como elas precisam aquecer a molécula na ponta, elas têm uma certa proximidade do que elas estão atirando, mas são muito eficientes. Elas derretem qualquer armadura se dado tempo suficiente. E os canhões de plasma? Os canhões de plasma, assim, ó, a Melta, ela aquece a uma temperatura que chega a combustão. Aliás, se tu atinge uma armadura, tipo um soldado usando um colete, tu vai penetrar o colete e tu vai transformar o soldado em carvão com Multimelta. No caso do canhão de plasma, não vai sobrar nada do soldado que tu vai atirar. O canhão de plasma, ele atira num calor que seria dentro de um reator nuclear, uma superfície do Sol, mais ou menos isso. Então, assim, tu vai derreter, vai ficar um buraco onde ele atinge. Ele penetra paredes de concreto, o que for, assim, ele derrete qualquer coisa que está na frente. O problema do plasma é que, primeiro, é caro. Se tu tem um desse aí no teu tanque, é porque tu vem de um planeta muito rico que conseguiu equipar ele com essas coisas. E segundo, ela é uma tecnologia ainda em protótipo, em desenvolvimento, no Império. Então, tu pode botar ela para atirar normalmente, que ela tem menos força, ou tu pode botar ela em overcharge, que é sobrecarga. Aí ela vai ter mais força, só que ela pode explodir e levar todo mundo que está no tanque com ela. Então, assim, cuidado quando você atira em sobrecarga essas armas de plasma. Mas se você está enfrentando alguma criatura muito, muito, muito grande, brutal e cheia de blindagem, às vezes vale a pena, né? Dependendo do que é, tu vai ter que sobrecarregar. Vamos supor, um príncipe demônio do caos ou um tiranídeo gigantesco, tu pode botar isso aí porque vale muito mais a pena do que ser atingido por essas coisas. O risco da explosão é menor do que o risco deles cortar o teu tanque no meio. E beleza, mas falando agora das armas primárias, eu quero saber o que eu posso botar além do canhão básico. Isso aqui é só um pouco do que eu achei sobre as armas primárias que tu pode botar no Leman Russ. Então esse aqui foi pesado para fazer, porque tem várias variações do Leman Russ. Por exemplo, o normal é ter aquele canhão ali de 122mm, que ele tem um alcance de 72 polegadas no jogo de mesa, uma força de 8 e uma penetração de armadura de 2. Ou seja, 2 pontos da armadura do inimigo vão ser ignoradas com isso aqui. Como é que funciona a armadura? Tu jogaria o dado, digamos que tu tem 2 mais salvo de armadura. Tu joga o dado, de 2 para cima tu bloqueia. Se tu tem menos 2 do salvo de armadura, então de 2 vai passar para 4. Então tem que tirar 4 ou mais para bloquear o dano. Então esse é o tiro inicial do canhão básico do Leman Russ. No caso, existe a variante Demolidor. O Demolidor é um morteiro, o Demolidor é uma arma de sítio. É tipo um morteiro gigante que ele tem que chegar bem perto do inimigo e dar-lhe um balaço. Assim, ele tem o menor dos alcances, porque ele é feito para destruir bunkers, portões e fortificações. Ele não é feito para lutar contra outras unidades, ele é mais feito para tu tirar o que está atrás de uma parede, por exemplo. O Erradicador. O Erradicador, esse sim é um morteiro normal, como a gente conhece, que lança uma bala indiretamente e atinge o alvo do outro lado. Como é uma bala de morteiro, ela tem menos penetração de armadura que o Demolidor e menos força que as outras variantes. A variante Executor. Esse aqui ele tem um canhão de plasma na arma principal. Provavelmente o STC do Leman Russ, o modo de construir, foi sendo copiado pelos mecânicos e dividido para os outros Mundo Forja. E quando chegou no Mundo Forja, que produzia armas de plasma, eles pensaram, e se a gente botar um dos nossos canhões em cima disso aqui? E deu certo, porque o Leman Russ ele se adapta a qualquer coisa que tu bota em cima dele.
E esse canhão de plasma, ele absorve energia diretamente do motor. Então o Leman Russ produz energia para recarregar o canhão de plasma e ele consegue, assim, ó, ele é a melhor opção contra armaduras. E ele não tem um alcance tão bom quanto o canhão principal, aliás, metade do alcance, mas ele tem menos 4 da proteção de armadura do inimigo. Então, se tu quer derrotar algo que é muito, muito blindado, recomendo um executor no teu exército. Os exterminadores. Esse aqui é um canhão automático. O que ele faz? Ele atira 6 vezes todos os turnos, só que ele tem menos alcance e em geral é mais caro que o Leman Russ básico. O punidor. Esse é engraçado. É uma metralhadora enorme. Essa metralhadora ela tem menos alcance, aliás, é quase o mesmo alcance que o Demolidor, só que ela pode fazer até 20 ataques. E com alguns buffs, tu pode dobrar para 40 ataques. Aliás, tem várias sinergias que tu pode fazer. E eu não sei todas, eu não sou um pro player, aliás, eu não jogo jogo de mesa porque eu não tenho nenhum parceiro para jogar. Mas tu poderia fazer até 40 ataques se bobear, com alguns buffs de algumas unidades especiais e comandos que tu consegue fazer nas unidades do Império. E então isso aí contra uma unidade de infantaria que não tem tanta armadura é devastador. O Conquistador, Vanquisher, na verdade a tradução literal é vitorioso, mas Conquistador é mais bonito, essa é outra tradução possível, então eu prefiro Conquistador, é mais legal de falar. Esse aqui é um... Já ouvi-se falar do Sherman Firefly? É um tanque da Segunda Guerra Mundial que os ingleses, o Sherman é o tanque dos Estados Unidos, e os ingleses tinham eles de empréstimo da guerra, e eles botaram no Sherman uma arma antitanque com calibre maior e um cano mais longo para poder utilizar esse Sherman como antitanque. Só que não cabia, então eles viraram a arma e colocaram ela de lado em cima do Sherman, e aí ele coube. É isso que é um Conquistador. É um Leman Russ anti-tanque com longa distância. O problema do Conquistador é que poucos planetas atualmente conseguem fazer ele. Então, aliás, o planeta Forja que o criava foi conquistado. E eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco. E todas essas variantes, tu pode equipar elas com canhão a laser. E o canhão a laser ele dá um tiro por turno, mas é um tiro que consegue ter menos 3 para armadura inimiga e de força 9. E tem um alcance bem significativo, então tu vai adicionar uma arma extra no teu tanque. E além disso, dos equipamentos principais, eles têm vários equipamentos secundários. Coisas como camuflagem, armadura extra, proteção para as correias do lado, melhores comunicadores de Vox, detectores de minas, Stubber, que seria, assim, no 40 mil, as armas que a gente usa hoje, que são armas de pólvora, elas são chamadas autoguns, ou armas automáticas. E no caso seria uma dessas autoguns, um Stubber. É uma metralhadora, só que no 40 mil elas são chamadas de autoguns. Os Stormbolters, eles são equivalentes àqueles lança-granadas que eu falei, só que numa versão de pistola, com calibre menor e com 2 canos, que aí o comandante consegue atirar de cima do tanque. E eles também podem ser equipados com uma lâmina de trator para destruir terreno e um míssil caçador, que eu vou falar junto com a variante perdida ali que eu comentei antes. Então, agora, o que é essa munição caçadora que tu pode equipar? Porque todas as outras são autoexplicativas, mas eu quero saber o que aconteceu com o planeta que produziu os Conquistadores e essa munição caçadora. O planeta se chamava Tigros e era um planeta forja, e ele foi invadido e subjugado pelos orcs. Os orcs não mataram todo mundo, eles permitiram que quem vivia ali, que eram os mecânicos, os seres humanos que estavam ali e os servidores, virassem escravos dos orcs. Ou seja, eles vão produzir agora não para o Império, mas sim para os Xenos em troca das suas vidas. Entre todos os alienígenas, o mais, não vou dizer benigno, porque eles são ruins pra caramba nessa parte, torturam também e vão te fazer passar fome, mas os que seria melhor tu trabalhar para seria os orcs. Porque os orcs, eles são brutais,
E se tu foi preso pelos orcs e o Império consegue te resgatar, tu não vai ser morto. Se tu for pego pelos Tal e o Império te resgata, tua salvação vai ser só com uma bala, não tem como. Então, entre assim, ser escravo de alguma das espécies, a única que teria esperança de ser resgatado seria dos orcs. E até hoje a gente espera que o exército consiga voltar e dominar de volta esse planeta importantíssimo. Porque ele era um planeta que produzia essa variação anti-tanque, que é a conquistadora, e essa munição caçadora. E o que é essa munição caçadora? Essa munição é uma coisa que seria parecida com a moderna, que a gente usa hoje, anti-tanques, que elas não atiram diretamente, elas vão por cima, para acertar a parte onde a blindagem costuma ser mais fraca e tem mais pontos vulneráveis. Então, ao invés de acertar o tanque num nível direto, ela vai para cima ignorando cobertura e atinge de cima. E isso causa bastante destruição e devastação, porque a maioria dos engenheiros não esperam um ataque diretamente de cima e a blindagem superior dos tanques costuma não ser tão boa quanto a frontal ou a lateral hoje em dia. E, no caso, como esse planeta era o principal produtor, muito disso se perdeu. Não totalmente, mas a capacidade de produção ficou reduzidíssima para a demanda que o Império tem. Então, se tu equipa o teu tanque com míssil caçador, ele fica já automaticamente um pouco mais caro, e uma vez por batalha, tu pode lançar esse míssil em alguma unidade inimiga. É um míssil com força 10, então ele provavelmente vai acertar e vai causar dano. É útil, tá? Só que por ser raro, as tropas imperiais cuidam quando eles são dados essa munição, eles cuidam disso aí como se fosse uma criança. Botam em cobertores, carregam no colo, não deixam cair no chão, botam no assento bem como tu fica em pé, mas a munição vai ficar no banco. Porque ela é muito valiosa e é útil e pode salvar a vida deles em um combate. Então acho que isso foi o que eu tinha para falar hoje sobre o Leman Russ e as suas variantes. Como você percebeu, ele pode ser útil contra vários inimigos e vários exércitos. E aqui eu trouxe uns memezinhos que eu achei engraçado. Mas esse aqui para mim, o da direita em preto e branco, é o mais legal. Leman Russ do Lago. Qual é seu conhecimento, sua inteligência? E o Leman Russ responde: a carne de um orc é tecnicamente vegana. É isso aí, é mesmo. Então comam sua salada hoje, meus amigos, e pelo Imperador, fixem suas baionetas e vamos redominar o planeta Forja, conquistado pelos Pele Verde. E o Imperador nos protege. Vejo vocês na próxima.